Olá, crianças, tudo bem? Então, nós vamos hoje para a nossa aula 3 de Ciências da Natureza, dia 6 do 5, unidade 1, Fases da Vida. E hoje é das páginas 22 a 25. Não esqueçam de colocar a data em todas as páginas, tá bom? Nas páginas 22 e 23, tem assim, a Pro cortou um pouquinho aí, mas eu vou ler aqui da minha apostila. Alan, de 9 anos, entrevistou a vizinha dele, que tem 80 anos. Depois escreveu o que ela contou. Leia o que Alan registrou. Então, ele entrevistou a dona Diamantina. Vamos lá. Eu tenho... Deixa eu pegar meu laser aqui. Acompanhe Capro. Eu tenho 80 anos. Quando eu era menina, gostava muito de ler. E é o que ainda gosto de fazer. Todas as fases da minha vida foram boas. Casei e tive filhos. A gente não tinha muito dinheiro, foi difícil. Mas hoje tenho saudades daquele tempo em que meus filhos eram pequenos. Eu também me diverti muito. Viajava, ia ao cinema, dançava nos bailes. O dia mais feliz da minha vida foi quando meu primeiro filho nasceu. Gosto de tudo, do tempo atual, e até aprendi com meus netos a usar celular e acessar as redes sociais. Então essa, pessoal, foi a entrevista que o Alan, de 9 anos, teve com a sua vizinha, a dona Diamantina. O que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão fazer como o Alan. Entreviste uma pessoa idosa. Se possível, grave a entrevista. Sugerimos que faça as perguntas a seguir. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão entrevistar uma pessoa idosa. Pode ser o avô, a avó, o tio, a tia, a vizinha, tá bom? Quem vocês quiserem, quem vocês acharem que dá para entrevistar. Se vocês quiserem gravar a entrevista, beleza, melhor ainda, tá bom? As perguntinhas que vocês vão fazer são as seguintes. Quantos anos o senhor ou a senhora tem? Que lembranças tem o tempo de infância? De que fase da vida gostou mais e qual foi a mais difícil? Quais eram os seus divertimentos? Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Tem alguma coisa de que o senhor ou a senhora não gosta no tempo de hoje? Que mudanças físicas percebeu com o passar do tempo? O que o senhor ou a senhora fazia e não pode fazer mais? O que faz e não pode fazer? Tá bom? O que faz e que não podia fazer. Diante dessas perguntas, pessoal, o que vocês vão fazer? Um relato. Vocês vão pegar as respostas dessas perguntas e vão escrever um textinho igual o Alan, tá bom? Por exemplo, as respostas, pessoal, dessa entrevista, vocês vão colocar no caderno de casa, tá bom? Assim, coloca lá o número 1. Quantos anos o senhor ou a senhora tem? Vocês vão lá. Eu tenho 70 anos. Um exemplo, tá? Depois, número 2. Que lembranças tem do tempo de infância? Número 2. Pulando linha, tá, pessoal? No meu tempo de infância, eu me lembro disso, disso e disso. Número 3. De que fase da vida gostou mais e qual foi a mais difícil? A fase da vida que eu mais gostei foi assim, assim, assado. Certo, pessoal? Depois, vocês vão juntar todas as respostas, tá? Do entrevistado e vão fazer um relato igual o Alan fez, tá bom? Não esqueçam do título, tá? Letra maiúscula, parágrafo, pontuação, ponto final, vírgula, beleza? Número 11. Observe uma fotografia que o Antônio levou para sua sala de aula. Ela mostra Luísa, a bisavó de Antônio,
quando tinha 10 anos de idade. Luísa nasceu lá na Polônia, em 1938. É a menina de vestido florido em pé, na fileira do meio, à esquerda da foto. Luísa cresceu, casou, teve filhos, netos e bisnetos. Então vamos descobrir aí quem é a Luísa? A Luísa, pessoal, ela está em pé na fileira do meio, à esquerda da foto. É a menina de vestido florido. Então, olha aqui. Esta é a primeira fileira, a fileira do meio e a última fileira, que é os que estão sentados ou acocados. Então, quem é a Luísa? Esta aqui, ó, que está em pé, né? De vestido florido, tá? De acordo com essa foto aqui, vocês vão responder a próxima perguntinha. Na sua opinião, será que Luísa pensava que um dia viria para o Brasil e aqui se casaria, teria netos e bisnetos? O que vocês acham? Ela morava lá na Polônia, ela era uma criança, né? Será que Luísa pensava que um dia ela poderia vir para o Brasil, construir a sua família aqui, se casar, ter netos e bisnetos? Vocês vão colocar aqui a opinião de vocês, tá bom? A B nós não iremos fazer por enquanto. Aí, pessoal, nós vamos na atividade número 12, no desafio número 12. Pesquise e preencha o quadro com as características de cada fase da vida. Então, aqui nós temos as características físicas, responsabilidades e cuidados na saúde, tá bom? E aí nós temos criança, adolescente, adulto e idoso. Quais são, pessoal, as características de uma criança? Deixa eu pegar aqui o meu livro. A Pro vai dar exemplos para vocês e depois vocês podem preencher, tá bom? Quais são as características de uma criança? Quando é criança, começa a falar, começa a andar, saltar e a pular. E as características de um adolescente? O seu crescimento é rápido, os pelos aparecem, aparecem espinhas e a voz engrossa. Eu não coloquei muitos porque os quadrinhos são pequenos. A Pro colocou algumas, tá? Mas se vocês fizerem a pesquisa e quiser complementar, não tem problema. Adulto, o tecido muscular, ele aumenta, né? O cognitivo do adulto melhora, a massa muscular também aumenta e tem responsabilidades. E o idoso, a pele fica mais rugosa, ou seja, com rugas, fica flácida, cabelos brancos e manchas pelo corpo, tá? Aí nós vamos responsabilidades. Algumas responsabilidades das crianças: obedecer os pais, os mais velhos, estudar, não brigar e fazer as atividades. Dos adolescentes: obedecer os pais, não roubar, não fumar, não beber, ser educado e respeitar os mais velhos. De um adulto: trabalhar, cuidar da família, dirigir com cuidado, estudar, né? Às vezes tem adulto que ainda que não quer casar. E aí ele vai ele vai estudar. É uma opção, tá bom? E o idoso? O que o idoso tem na responsabilidade? Cuidar da saúde, né? Cuidar da sua alimentação, né? Passar os ensinamentos para os mais novos, beleza? E aí nós queremos cuidar da alimentação, da saúde. O que uma criança precisa?
evitar alimentos gordurosos, com sal, com açúcar, comer frutas, verduras e legumes. Adolescentes, comer frutas, verduras, legumes, feijão, reduzir o doce, o sal, o açúcar. O adulto, consumir carnes, peixes, frangos, ovos, iogurtes, cereais, carboidratos, fazer atividade física. E o idoso, evitar consumir doces, frituras, consumir alimentos naturais, ômega 3, que é aquela gordura do peixe, aquela gordura boa, comer devagar, porque às vezes pode se engasgar, consumir bastante frutas, beber água, e comer bastante verdura, tá bom? Aí, pessoal, foi alguns exemplos que a Pro colocou, tá? Vocês podem, se quiserem colocar outros, não tem problema. E aqui, o que aprendi sobre? O que vocês aprenderam sobre o que é ser criança, né? Nessa unidade toda, vocês vão escrever aí o que você aprendeu sobre. O que é ser criança? Aproveitar a vida, brincar, respeitar os pais, as pessoas, estudar, ajudar com os pequenos deveres em casa. Não é verdade? Tem muita coisa. O que é ser adulto? Respeitar as pessoas mais velhas, trabalhar, cuidar da família, respeitar regras, preocupar-se com os outros. O que é ser um idoso? Idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. O que se pode aprender com eles? Nós podemos aprender muitas coisas, entre elas, podemos aprender com seus conselhos, sua sabedoria, ter respeito e muitas coisas. E quais são as fases da vida? Infância, adolescência, adulto e terceira idade. Tá bom? Pessoal, lembrando que depois a Pro vai enviar para vocês, quando for a época das avaliações, que tudo que nós estamos estudando vai cair nas avaliações, tá bom? Então, caprichem nas atividades. Aqui a Pro colocou uma frase que fala assim: somos especiais. No mundo que Deus criou, as pessoas não são iguais. Elas são bem diferentes, mas todas são especiais. Então, para Deus, pessoal, todos somos iguais. Não existe ninguém diferente, tá bom? Beijinhos, bons estudos. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para a Pro. Tchau.